convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé e nós vamos iniciar o nosso ato de culto com uma leitura que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, que nos desafia à obediência à lei. E depois, no versículo 6, está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas farás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, diz-nos o versículo 8. Nós chegamos então ao versículo 13 e diz-nos assim: Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. E nós viemos cultuar o nome deste Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o único Deus verdadeiro, o único Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então nós vamos iniciar com um canto que diz: É teu povo. E o povo reúne-se para adorar, para prestar culto. É teu povo aqui presente e numa só voz nós queremos declarar que o nosso Deus é grande, o nosso Deus seja exaltado. Ele é o único Deus que é santo e digno de todo louvor. E durante este tempo nós vamos ofertar para o Centro de Expansão Missionária, onde nós apoiamos pastores e obreiros, tanto em projetos nacionais como estrangeiros, pastores mais carenciados. Então todos aqueles que sentirem desejo podem vir colocar o seu euro missionário aqui à frente de forma ordenada. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus com alegria. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças estamos por podemos estar na tua casa de oração a prestar-te culto, honras e glórias, Pai, porque só tu mereces, Senhor Deus. E nesta hora, Pai, nós agradecemos pelas estas ofertas que foram aqui levantadas. Nós te agradecemos por podermos estar aqui em liberdade, a cantar em altas vozes, a ler da tua palavra, Senhor Deus, e que realmente este culto seja consagrado a ti, única e exclusivamente, Pai. Que tu possas estar a trabalhar nos nossos corações, possas estar a trabalhar no nosso meio, Pai,
para que nós possamos ser cada vez mais santos, Pai, e testemunhar cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Fica com cada família aqui representada, fica com cada pessoa que está a passar por dificuldade, por momentos de angústias, por momentos de aflições, Pai. Que Tu realmente a todos nos possas estar a socorrer e a suportar e nós possamos descansar em Ti, Senhor Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. E ainda pé a convidar todos aqueles que puderem irmos até ao Salmo 119. Salmo, capítulo 119. E hoje que destacamos um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo Seminário Teológico Batista, lá em Queluz. Obviamente, todos os domingos destacamos a palavra, mas hoje ainda temos de ser mais enfáticos na explicação da palavra. Então, a partir do versículo 9, de Salmo 119, a partir do verso 9, diz-nos assim: Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegre-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as tuas riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. E a verdade é que muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus. Muitas vezes acabamos por confiar em nós próprios, na nossa sabedoria humana, pensando de nós que ela é mais sábia do que a sabedoria de Deus, e começamos lentamente a negligenciar os decretos, os mandamentos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o salmista diz: eu não me vou esquecer do teu decreto, eu não me vou esquecer da tua palavra, eu vou meditar nela de dia e de noite. Eu quero conhecer aquilo que tu tens para ensinar. E que realmente isto seja uma verdade nas nossas vidas, que dia após dia nós meditemos na palavra do nosso Senhor Deus. E nós vamos cantar um cântico que enfatiza isso. A tua palavra é como a luz que ilumina, que alumia o meu andar. E nós neste mundo só podemos andar de uma única maneira: firmados e arraigados na palavra do nosso Senhor Deus. Então, que ao cantarmos este cântico, nós possamos realmente refletir: Deus, em que áreas eu ainda não estou arraigado à tua palavra? Em que áreas eu ainda não confio em ti? E que nós possamos confiar e descansar e perceber que a luz vem do nosso Senhor Deus, em todos os momentos. Vamos então louvar o nome do nosso Deus.
realmente a palavra do nosso Deus seja o caminho, que seja a luz que nós precisamos para a nossa vida, que realmente nós possamos depositar a cada dia a nossa confiança única e exclusivamente nos ensinos do Senhor Deus. Possamos confiar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único Senhor e Salvador, o único Senhor e suficiente Salvador que nós precisamos. E nós vamos cantar ainda mais um cântico. E este cântico diz: eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero aprender a mergulhar mais e mais na Tua Palavra. Eu quero aprender a confiar que realmente a Tua Palavra é suficiente. Eu não preciso de mais nada. E que realmente nós possamos elevar os nossos olhos e dizer: Senhor Deus, eu preciso de Ti. E certamente se nós dissermos isso, Deus não nos vai virar a cara, Deus não nos vai virar o rosto, Ele vai nos acudir e vai nos sustentar. Então vamos continuar a louvar ao nosso Deus com este cântico: e levo os meus olhos até aos montes. Os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, se não da tua forte mão, meu Pai, grande é o teu poder. Sentado no alto trono estás, no mundo és tu minha porção. Descansarei em Ti, confiarei no Teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a Tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As Tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em Ti. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, se não da Tua forte mão, meu Pai, grande é o Teu poder. Sentado no alto trono estás, no mundo és Tu minha porção. Descansarei em Ti, confiarei no Teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a Tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar.
mesmo antes de escutarmos a palavra desta manhã, nós ainda vamos cantar mais um cântico. Os irmãos podem sentar-se. E este cântico desafia-nos a preparar-nos para a escuta da palavra, a preparar-nos para aquilo que a pregação vai falar, a preparar-nos para ouvir o nome do nosso Senhor Deus. E este cântico diz-nos: onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens as palavras da vida eterna. E durante este tempo nós também vamos consagrar o nome ao nosso Senhor, todos os dízimos e as ofertas, e aqueles que nos visitam de maneira alguma se sintam obrigados a participar. E este domingo, tudo aquilo que estará fora dos envelopes de dízimo, tudo aquilo que for ofertado será entregue ao Seminário Teológico Batista, que daqui a pouco já vamos ouvir mais um bocadinho. Então, tudo aquilo que for colocado fora dos envelopes será dado como oferta ao Seminário Batista da Convenção Batista Portuguesa de Portugal. Então, vamos cantar mais este canto que prepara os nossos corações. Prepara nossos corações para receber. Quebra o solo duro em nós e toda a descrença. Mostra-nos Cristo, mostra-nos Cristo, mostra-nos Cristo. Revela-nos a glória através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Rei.
ter uma palavra de oração com o irmão Rogério. Damos-te graças, Senhor Deus, podemos estar reunidos em teu nome aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu amparo, Senhor. Nós te queremos agradecer, Senhor, pela vida que nos presentes, ó Deus. Nós te queremos agradecer pela tua palavra que temos em mãos, Senhor, que podemos tê-la livremente, Senhor Deus. Também te agradecemos, Senhor, por estas portas que podem permanecer abertas, Senhor Deus. Agradecemos também e consagramos estes dízimos e ofertas que foram levantadas em teu nome, Senhor Deus e Pai. Nós te queremos consagrar também em especial estas ofertas que foram levantadas com o destino do Seminário Teológico Batista, ó Deus, que te agradecemos, Senhor, por aquela obra, Senhor, que ao longo dos tempos tem formado pessoas para pregar a tua palavra, Senhor. Oramos e consagramos tudo em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor Rui está connosco hoje, nesta manhã. Ele veio sozinho, aliás, veio com o Espírito Santo a conduzi-lo, porque desde as 6h30 que ele está em viagem. Portanto, só mesmo pelo Espírito Santo é que ele está acordado. Ele é casado, tem 2 filhos, mas em breve, muito breve ou só breve? 6 de agosto. Então é breve. Sim. 6 de agosto vai ter o terceiro. Ele foi aluno do Seminário Teológico Batista. Ele atualmente está a auxiliar também, a contribuir, colaborar com o seminário como professor, colega do André, e nós damos graças a Deus pela sua vida, também pela disponibilidade que ele revelou a estar connosco aqui. E uma coisa interessante, que um dos nomes mais importantes na história do Seminário Teológico Batista é o pastor Manuel Alexandre Júnior. E o pastor Manuel Alexandre Júnior fazia todas as semanas esta viagem. Viseu, domingo à tarde, à noite, aliás, para Lisboa. E não havia IP3, não havia A1, não havia A qualquer coisa. Era a Estrada Nacional, portanto, a viagem que o autocarro fez foi excelente. Porque o pastor Alexandre fez esta viagem durante largos anos. E nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Alexandre e também pela vida de todo o seminário, toda a família do seminário. E por isso nós também damos as boas-vindas ao pastor Rui. Queremos que ele se sinta bem, que se sinta em casa e que nos possa transmitir a palavra do nosso Deus. Rui, o tempo é teu. Obrigado. Eu creio que já liguei, certo? Você confirmar? Então, muito bom dia a todos, irmãos e irmãs. Alguns talvez ainda se lembrem a primeira vez e única que eu cá estive, já foi à volta de uns 10 anos. E eu queria começar exatamente por essa história, porque estar aqui, eu fiquei assim um bocadinho mais nervoso, mais ansioso, porque eu comecei-me a lembrar todos os erros que eu cometi a primeira vez que eu cá vim. Eu creio, meus irmãos, eu lembrei-me, estava já aqui sentado, eu creio que, eu vim também através do seminário, o pastor Daniel Lopes tinha-me conhecido nos acampamentos e eu era seminarista e vim também falar do seminário e dei o meu testemunho de conversão. Eu tinha vindo do ateísmo e agora estava ali um crente forte no seminário, a querer aprender da Bíblia, a querer ensinar a Bíblia. E eu creio que eu estava tão nervoso aqui para falar para os meus queridos irmãos que até fui com o tablet, eu só olhei para o tablet, eu acho que até estava a mascar pastilha. Eu esqueci-me de tirar a pastilha. Então, no final do culto, o pastor Daniel Lopes, assim, muito amorosamente, olha, Rui, não leves a mal aquilo que eu te vou dizer, mas ele disse, assim, algumas coisas que eu deveria corrigir. E hoje de manhã, na EBD, eu pensava que tinha feito tudo bem e eu descobri na EBD que eu devia ter vindo de camisa branca. Então, falhei também nisso, os irmãos vão me perdoar, mas trouxe a gravata e trouxe principalmente a palavra de Deus, que é isso também que os irmãos querem ouvir esta manhã. Então, só um pouco mais sobre mim. O pastor Joaquim Vieira já me apresentou muito bem. Então, eu sou casado com a Joana. Temos 2 filhos, mais um terceiro a caminho. A minha esposa, ela trabalha como médica no Hospital São Francisco Xavier. O nosso ministério inclui também essa vocação dela nos hospitais, que é, meus queridos e amados irmãos e irmãs, é uma batalha muito dura que é travada, uma batalha espiritual, literalmente entre a vida e a morte. Temos o privilégio de servir na Igreja Batista de Queluz,
O pastor Rui Sabino é o pastor principal. Eu sou pastor auxiliar, pastor de jovens e tudo o resto que é necessário fazer. Estou sempre a servir em vários ministérios também. E no seminário, além de ter concluído então a licenciatura e o programa de mestrado, o Masters, agora tenho o privilégio também de ensinar. Ensino a disciplina de metodologia de estudo da Bíblia, hermenêutica, literatura e teologia do Velho Testamento e agora também juntei-me à equipa de língua e exegese do Velho Testamento, o pastor Mário Conrado, creio que a maior parte também conhecerá, foi pastor aqui em Tondela, bem perto. E realmente é um privilégio fazer parte da família Batista, fazer parte desta escola de profetas que é o seminário e de estar aqui também convosco a representar a minha família, que é Luz, e o seminário. E trago-vos também saudações do pastor Rui Sabino e toda a família do seminário. Muito brevemente, e eu vou ser mesmo muito breve, eu quero apresentar um pouco daquilo que é o seminário. E os meus queridos irmãos e irmãs tiverem depois mais interesse em saber mais informações, eu estarei cá para o almoço às 2h30. Portanto, ficarei cá até 7h15, tenho tempo que posso passar convosco, mas também podem pedir mais informações ao seminário diretamente sobre aquilo que são os cursos e mais informações para se inscreverem no seminário. Então, o seminário tem o curso básico, que é o de primeiro ano, que qualquer irmão pode fazer à distância, via Zoom. São 12 disciplinas, 6 em cada semestre. Os irmãos que tenham mais conhecimento da Bíblia ou menos conhecimento da Bíblia, este primeiro ano, o curso básico, é para todos. E é via Zoom, portanto, qualquer pessoa não precisa de fazer a viagem desde Viseu até Queluz para assistir à aula. Pode assistir do conforto da sua casa, do seu portátil, do seu telemóvel, desde que tenha uma boa internet. Depois, o segundo e terceiro ano, portanto, para concluir a licenciatura, aí já terá que fazer algumas disciplinas presencialmente e que também são uma bênção. As aulas presenciais têm outro gosto, né? A gente estar frente a frente, em vez de estarmos a olhar para aquelas caixinhas, a gente depois acaba por se cansar um pouco. Aqueles que foram estudantes durante o tempo da pandemia certamente concordarão comigo, não é? Que ter aulas, muitas horas ali a olhar para um ecrãzinho, não é o ideal. Depois temos então um curso de Masters, já a terceira turma, portanto mestrado, mas o nome, a designação é Masters, mas vai dar ao mesmo. Também temos aí alguns alunos formados, ou prestes a... Está aí prestes a... em que vai começar uma terceira turma. As inscrições serão até maio, os irmãos tiverem interesse. Claro, isto já para alguém que já tenha mais alguns estudos, mais conhecimento bíblico, quer aprofundar mesmo. E terá algumas aulas presenciais, assim como online. Este curso terá depois uma bifurcação a certa altura, em que alguns alunos escolherão fazer a especialização em interpretação bíblica e outros em aconselhamento bíblico. Mais uma vez, muito resumidamente, os irmãos e irmãs tenham essa vontade, por favor, falem comigo, falem diretamente com o seminário, pedindo mais informações para saberem como se inscrever, como recomendar a outros, os custos, essas coisas todas. Mas realmente, numa nota final aqui sobre o seminário tem este propósito. E eu gosto muito de uma frase assim, chave que o seminário tem na sua visão, que é: o mundo muda, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Então nós continuamos a aprender a mesma palavra, continuamos a ensinar a mesma palavra no seminário, para pregar, para aplicar a palavra no mundo em que estamos. Então é importante este ministério
nós entendermos realmente que a palavra é a mesma e continua a ser útil para aplicação nas nossas vidas hoje, no século XXI. Então vamos olhar para essa palavra imutável. Quero-vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Neemias. Neemias capítulo 8. Então, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, não choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ter um pequeno momento de oração, pedir para que Deus fale aos nossos corações esta manhã, mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, fala aos nossos corações. Pai. Unge os lábios do Teu servo, pregador desta manhã. Unge os nossos ouvidos, unge os nossos corações para que a Tua palavra entre, o Teu Espírito Santo nos inspire, o Teu Espírito Santo nos mova a aceitá-la e a aplicá-la às nossas vidas. É isso que te oramos no nome do Senhor Jesus.
Amém. Amados, nós entramos aqui em Neemias e o contexto é que a cidade estava desprotegida. E então, o povo tinha ido para o cativeiro babilónico e há necessidade de reconstruir as muralhas para que houvesse proteção. E durante 52 dias, então, há essa reconstrução física para o povo. Mas agora também chegava a altura da reconstrução espiritual do povo. O povo tinha estado em cativeiro. O povo, na sua maioria, não tinha tido acesso à lei. Não tinha quem ensinasse a lei. E então, na altura da festa dos tabernáculos, como era suposto segundo a lei, todo o povo se junta para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, passado tantos anos. E Esdras vai ser o palestrante principal. E quem é que é este Esdras? Eu vou-vos convidar a abrirem Esdras 7, versículo 10. Esdras 7:10 apresenta-nos Esdras desta maneira. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O homem tinha sido separado para procurar a palavra, para a viver e para ensinar a outros. Um escriba. Sei que nós depois no Novo Testamento temos uma ideia em relação aos escribas que é mais negativa, não é? Mas aqui Esdras é um bom exemplo de um escriba. Então o povo reúne-se, sedento para ouvir a palavra de Deus. E Esdras vai pregar, a ensinar a palavra. Desde a alvorada até ao meio-dia. Então eu vou seguir o exemplo e vou pregar também cerca de 6 horas. Nenhum dos irmãos se vai sentir ofendido porque é bíblico, ok? Eu não tinha avisado o pastor. A gente depois pode fazer um intervalo para o almoço e depois voltamos. Apesar disso não estar aqui. Não é bíblico. O povo estava sedento de ouvir a palavra. Então, vemos aqui Esdras a liderar um grupo de sacerdotes, de levitas. Ao ler a lei, ao ensinar a lei, ao aplicar a lei. E a primeira pergunta que o texto nos deve levar a refletir é: o que é que nos leva a reunirmos aqui hoje de manhã? Estamos também sedentos de ouvir a palavra de Deus? Estamos apenas sedentos de estar com os nossos amigos e irmãos, de tomar o pequeno almoço juntos? E não há nada de errado nisso. Também é bíblico, está lá no Novo Testamento. Partilharmos refeições com os nossos irmãos. E que bom que é essa convivência fraternal. Vimos aqui hoje de manhã apenas por tradição, porque é domingo de ir à igreja. Vimos aqui hoje de manhã para cantar belos e maravilhosos hinos, dirigidos por esta equipa de louvor também maravilhosa. E que belos que são. E que bom que é louvarmos ao nosso Deus. Mas do que é que estamos sedentos quando vimos encontrar-nos como comunidade, como igreja, ao domingo de manhã?
Estamos sedentos de ouvir a palavra, de ler a palavra. Enquanto eu li estes 12 versículos, será que no nosso coração estávamos assim a pensar: epá, ele vai ler até ao fim de Neemias 8? Vai até ao fim do livro? Será que estamos cansados de ler a palavra? Quando a gente começa a ler vários nomes, quando a gente começa a ler genealogias de Jesus, será que a gente passa à frente essas partes? Será que queremos absorver cada palavra que Deus deixou para nós? Estamos sedentos que Deus fale ao nosso coração. Que Deus nos traga esperança através da sua palavra. Será que Deus e a sua palavra são a nossa esperança? Porque para este povo era. Este povo tinha saído do cativeiro, estava agora a poder voltar, porque o imperador tinha dado essa autorização, o imperador Ciro. Estavam sedentos de Deus e da esperança que vem de Deus. Nós vemos no versículo 6, Esdras bendiz ao Senhor. Noutras traduções fala que Esdras louva ao Senhor. Louvor e adoração a Deus. Outra pergunta que também temos que fazer esta manhã. Temos guardado o nosso louvor, a nossa adoração para Deus? Ou temos colocado outras pessoas, outras coisas no lugar de Deus na nossa vida? O que é que realmente nós adoramos na nossa vida? Quem é que está em primeiro lugar? Amados, eu amo muito a minha esposa. Temos um casamento muito feliz. O nosso primeiro ano de casamento foi assim difícil, né? Juntar dois pecadores remidos na mesma casa foi assim, pronto, teve assim os seus altos e baixos, mas desde então, pela graça e para a glória de Deus, temos um casamento muito feliz, com 2 filhos, mais um terceiro já aí encomendado. Mas a minha esposa não é o alvo da minha adoração. Eu amo muito os meus filhos. Eu nunca pensei que ia gostar tanto de ter filhos pequeninos. Eu pensava que ia tolerá-los ali até aos 12 anos, quando eles começassem, né, a fazer sentido, quando eu pudesse discutir teologia com eles. E agora os irmãos perguntam, aos 12 anos? Eu sonho alto. Né? E temos aí jovens, eu vi na classe dos jovens, aí, jovens não de 12 anos, um bocadinho mais à frente, né? Mas com vontade de falar da Bíblia, de conhecer a Bíblia. Pensava que só ali a partir dos 12 e depois saltando ali a parte da adolescência, né? Entre os 13 e os 17, eu entregava novamente à esposa, olha, atura aí. E depois quando eles fizerem 18 e quiserem ir para a faculdade, eu volto aí a entrar para ganharmos o mundo para Cristo. Com a apologética, mais uma vez, outra coisa que falámos hoje. Eu nunca pensei que ia gostar tanto de ver os meus filhos a desenvolverem-se com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Que maravilha que é ser pai. Amo tanto os meus filhos. Mas eles não são o alvo da minha adoração. Eles não estão em primeiro lugar na minha vida. Eu amo muito a minha igreja em Queluz, eu amo muito o seminário. Eu amo o ministério. Que privilégio que é poder estar no ministério a tempo inteiro, meus queridos. Mas o ministério também não está em primeiro lugar na minha vida. Nem a igreja de Queluz, nem o seminário. Em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está a palavra de Deus, que me transforma e que me ajuda a amar mais e melhor a minha esposa e os meus filhos, e a servir no seminário, e a servir na igreja de Queluz, e a pregar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser o alvo da nossa adoração e do nosso louvor.
nós depois vemos aqui uma verdadeira aula de hermenêutica. Aqui entre o versículo 7 e o versículo 9, em que somos ensinados a ler a palavra, a explicar a palavra e a aplicar a palavra. É aquele que estuda a Bíblia, ele tem que observar o texto, ele tem que interpretar corretamente o texto e tem que conseguir aplicar, em primeiro lugar, à sua própria vida. Mas depois, quando vamos expor para outros, novamente, temos que ler a palavra, temos que conseguir explicar para que todos possam entender. É muito interessante como o texto fala que homens, mulheres e aqueles que podiam entender, portanto, falando também aqui daqueles mais jovens, né, mas que já conseguiam entender, e versículo 3, por exemplo. Mas temos também que aplicar a palavra. Porque se apenas aprendemos e entendemos, mas não conseguimos aplicar, Tiago, lá mais à frente no Novo Testamento, vai-nos dizer que é como alguém que se olha a um espelho e que raramente esquece como é. É apenas para a nossa vaidade. Eu sei sobre a Bíblia. Eu conheço esse versículo. Eu sei o que é que isso quer dizer. Mas temos aplicado a palavra. Porque a palavra é para ser aplicada, amados. E o texto tem que estar em primeiro lugar. Dele nós extraímos a verdade bíblica. Dele nós interpretamos aquilo que Deus queria comunicar àqueles ouvintes originais. E depois como é que trazemos essa aplicação para o século XXI. E quando falamos que o texto está em primeiro lugar, nós falamos de fazer a exegese, que é retirar do texto aquilo que ele quer dizer. E não fazer uma exegese, que significa impor ao texto aquilo que nós queremos que ele diga. Amados, já me aconteceu darem-me um texto para pregar, eu ter a ideia que ele diz uma coisa e à medida que eu me aprofundo e que eu mergulho no texto, eu percebo que eu estava errado. Eu percebo o significado verdadeiro que aquele texto comunica. E é isso mesmo que interpretamos, que aplicamos a nós mesmos e depois expomos, ensinamos e ajudamos outros a aplicar. É importante entendermos o contexto em que as coisas são ditas ou são escritas, para não interpretarmos erradamente aquilo que a palavra diz. Onde é que está o versículo? Qual o contexto do capítulo do livro? Qual o propósito do livro? Quem é o autor humano? O que é que está a acontecer? Qual o género literário? Não podemos interpretar uma narrativa da mesma maneira que interpretamos Apocalipse, que é um livro apocalíptico, simbólico. Temos que ir ao texto e realmente ir buscar aquilo que ele comunica e aplicá-lo. E outra coisa que nós não podemos fazer é ler o texto, depois deixar o texto e nunca mais voltar ao texto. Pela graça de Deus, nós os batistas temos-nos focado em realmente o texto é central. O texto está em primeiro. E depois vemos então aquilo que foi a resposta do povo à palavra, à leitura da lei, ao ensino da lei. A resposta foi chorar de emoção, foi chorar de tristeza. E amados, o ser humano tem razão, emoção e vontade. E a razão nós, os batistas, entendemos bem, não é? Nós gostamos da razão, de explicar bem a lógica. Este livro também é um livro lógico, a Bíblia. Gostamos muito de explicar todas as coisas, entender bem todas as coisas. Mas quando chegamos à parte da emoção, a gente normalmente fica assim um bocadinho mais... Bem, emoção é assim mais coisa daquelas linhas mais pentecostais, não é?
A gente, no louvor, a gente não levanta os braços, não... Eu até alegrei-me de ver que os irmãos batem palmas em algum louvor. Graças a Deus, não é pecado, não é? Mas a emoção não é coisa de pentecostal, amados irmãos. A emoção é coisa de ser humano. Se nós louvamos a Deus sem emoção, nós estamos ali como robôs, apenas a ler de uma forma rítmica umas frases bonitas. Será que estamos realmente a louvar com tudo o que somos a Deus? E atenção, eu não quero que agora para a semana comecem todos aí a levantar os braços e a chorar, nada disso. Emoção, versão Batista, ok? Fechar os olhos. Se quiserem levantar um bocadinho assim as mãos, penso que o pastor não levará a mal. Mas o ser humano tem emoção. Quando oramos, amados irmãos, se nós não temos emoção quando falamos com Deus no nosso íntimo, será que não estamos apenas a fazer uma lista de compras? Daquilo que precisamos ou não precisamos, daquilo que Deus deveria fazer ou não deveria fazer? Mas quando oramos, olhemos para os salmos. Os salmos estão carregados de emoção. O salmista abre o seu coração a Deus e pede ajuda a Deus. Não são apenas rezas, não são apenas frases que a gente diz para picar o ponto. Deus perdoa-me todos os pecados e salva os infiéis. Amém. Normalmente ao final do dia, que já estamos assim cansados, a oração, a relação com Deus deve ter emoção, porque Deus criou-nos assim, seres que também têm emoção. Então o ser humano tem razão, tem emoção e tem vontade. E a vontade é a nossa decisão de querermos aplicar aquilo que ouvimos. Queremos aplicar a palavra à nossa vida. E este povo estava a ouvir a lei, estava emocionado por finalmente estar ali novamente a ouvir a lei. E não é bem claro, mas a ideia que o texto nos passa é que eles estavam tristes, eles estavam a chorar de tristeza. Porque a lei, porque a palavra de Deus nos confronta com o nosso pecado. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós devemos ficar tristes. E até mesmo se forem batistas e motivos, até podem chorar diante de Deus. Jesus também chorou. Uma carta boa para jogar, para não dizerem que o pregador que veio de Queluz veio cá dizer assim umas coisas estranhas. Jesus também chorou, Jesus também mostrou emoção. E é muito interessante, era exatamente neste ponto que Jesus chora. É ao ver as consequências do pecado. Ao morrer Lázaro, porque a morte não era a vontade original de Deus. Ao ver as consequências do pecado, ao ver a morte, Jesus chora. Ao ver as consequências do pecado na cidade de Jerusalém, que um dia viria a ser atacada e arrasada pelo exército romano. Jesus, ao ver aquilo que ia acontecer às mulheres, às crianças, ao povo, Jesus chora. Então a razão serve para nós entendermos o que a palavra diz. A emoção serve para nós permitirmos que a palavra nos toque, que mexa connosco. E a vontade para nós agirmos em conformidade com aquilo que a palavra nos toca a fazer. E nós vemos aqui depois um momento, parece que ainda mais caricato, em que os levitas e os sacerdotes estão quase que a proibir o povo de chorar.
Lá está, estes deviam ser os batistas lá do sítio. Calma, isto não é para isso. Mas aquilo que eles vão explicar, a razão pela qual não era para chorar. Versículo 10 e 11, eu vou ler. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E novamente, então, versículo 11, os levitas fizeram calar o povo. Amados, há momentos para nos entristecermos, mas também há momentos para nos alegrarmos. Porque a palavra de Deus não é apenas para nos deitar abaixo. Antes, pelo contrário, ela nos confronta com aquilo que nós nos deitamos abaixo a nós mesmos. Muitas vezes que é o pecado. Ou outras circunstâncias da nossa vida que nos deitam abaixo. Mas a palavra de Deus nos conforta, nos traz alegria e nos traz esperança. Eles dizem: a alegria do Senhor é a nossa força. Este era um dia consagrado ao Senhor, para nos alegrarmos no Senhor, para nos alegrarmos no nosso Deus maravilhoso. O nosso Deus que os tinha retirado, os tinha trazido do cativeiro, mas também o nosso Deus aqui, em 2024, em Viseu, retirou cada um de nós do cativeiro, de estarmos perdidos, de estarmos no pecado, e nos trouxe para a sua família. Que nos resgatou da morte e do pecado para a luz, para a vida eterna com Ele. A alegria do Senhor é a nossa força. E, amados, como não terminar aqui a minha exposição sem pregar Cristo, sem pregar aquilo que é o Logos, aquilo que é a palavra, aquele que os judeus já confiavam que Deus iria enviar o Messias, que traria a salvação. Mas aquilo que nós conhecemos, já temos esse privilégio de saber até o nome dele, Jesus Cristo. Aquele que veio, que cumpriu totalmente a lei, aquele que viveu uma vida perfeita e que deu a sua vida por nós. Aquele que pagou o preço do nosso pecado lá na cruz. Que alegria tão grande. A tristeza por causa do nosso pecado e que é necessário que exista um Salvador, mas a alegria porque o nosso Deus providenciou o nosso Salvador. Aquele que limpa todo o nosso pecado. Aquele cujo nome está acima de todo o nome. E através do qual, através dos méritos do qual, não dos nossos méritos, mas dos méritos dele, podemos passar a eternidade com o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, fazer um último repto final. Convidar os irmãos a orarem para se envolverem com o seminário, seja contribuindo, seja orando. Eu vou ter uns panfletos de oração. Os irmãos também, aqueles que o Espírito Santo tocou, para se inscreverem, fazerem uma disciplina de seminário, 2 disciplinas. Fazerem um mestrado, quem sabe. Aqueles que o Espírito Santo está assim mesmo a tocar, mesmo diretamente. Falem também com o vosso pastor. Conhecer mais a palavra. Não é perder tempo com aulas, é investir em conhecer mais da palavra. Não apenas para nos engrandecermos ou para nos envaidecermos, estarmos a fazer disciplinas no seminário, mas para estarmos melhor preparados
para quem sabe Deus levantar vocacionados e esta igreja tem sido uma bênção para o reino de Deus em Portugal, para a nossa Convenção Batista. Já falaram alguns nomes, podíamos falar de muitos mais. Esta igreja tem sido bênção. 110 anos. Uau! Que por 110 mais esta igreja continue a abençoar aqui a cidade de Viseu, a abençoar o reino de Deus em Portugal e por esse mundo fora. Mas sempre, sempre, sempre preparados e focados na palavra de Deus. Amém? Obrigado, pastor. Lá em Atos 8, espero que não esteja errado, na história de Filipe e do eunuco, o eunuco dizia: como é que eu posso entender se não há ninguém que me explique? Então, se nós acreditamos que temos de mergulhar mais na palavra de Deus, nós também temos de acreditar que temos de ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o nosso Senhor Deus. E o próximo cântico, e vamos terminar o nosso culto com este cântico, diz: tua face buscarei. E que realmente cantemos se isto for uma verdade que nós queremos assumir para a nossa vida. Se não for verdade, então permanecemos em silêncio. Mas se realmente nós queremos aprofundar mais o nosso conhecimento para que nós possamos entender mais as Escrituras e, acima de tudo, aplicar mais à nossa vida aquilo que é a vontade de Deus, então cantemos: Senhor Deus, a tua face eu quero buscar. Como é bom estar em tua presença, cada dia o meu viver. Se isto for verdade, acompanhem. Tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei. Viverei em tua presença, cada dia em meu viver, contemplando a tua graça e adorar somente a ti. Tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei. Como é bela a tua presença, perante ti quem pode estar? Aqueles que pela graça santos são ao teu olhar. Tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei. Tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei, tua face buscarei.
estamos aqui para te render honras e glórias, Senhor Deus. E nós estamos aqui para dizer tua face, queremos buscar na tua Bíblia, na tua palavra, meditar e entender aquilo que tu queres para as nossas vidas, Pai. Faz-nos servos, faz-nos vasos teus, faz-nos instrumentos para o teu reino, Pai. Usa-nos, capacita-nos, Pai. Predispõe-nos a aprender mais sobre a tua palavra, a estar mais sensíveis à voz do teu Santo Espírito para aquilo que tu desejas, Pai. Ajuda-nos a entender quais os teus propósitos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos instrumentos para que outros venham a crer no teu nome, Senhor Deus. Ajuda-nos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a sermos uma comunidade forte na tua palavra, Senhor Deus. Que realmente tudo aquilo que nós fazemos, falamos, demonstre, Pai, o teu amor. Demonstre, Pai, aquilo em que nós acreditamos, demonstre aquilo em que nós confiamos, Senhor Deus. E que realmente, Pai, nós possamos buscar a tua face dia após dia, Pai, e que não nos cansemos, Pai. E se real algum dia o cansaço chegar de buscar a tua presença, renova-nos, Pai. Limpa-nos e purifica-nos. Não deixes que o diabo que anda ao redor vença. Não deixes que as tentações nos afastem da tua presença, Senhor. Mas que nós a cada dia estejamos próximos de ti. Fica connosco, Pai, fica com cada família. Dá-nos um santo dia, Pai, na tua presença. Fica com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ter um tempo de oração silenciosa enquanto escutamos o pós-lúdio.